Na noite anterior, Gandhi expressara o desejo de receber a Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya. Comoveu-me a amplitude do Mahatma e seu espírito de pesquisa. Ele se parece a um menino em sua divina busca, revelando a pura receptividade que Jesus enalteceu nas crianças. Destas é o reino dos céus. Chegará a hora de minha prometida instrução. Diversos satyagrahis penetraram na sala, o Sr. Desai, o Dr. Pingali e alguns outros que desejavam a técnica de Kriya. Ensinei primeiramente à pequena classe os exercícios de Yogoda. Visualiza-se o corpo dividido em 20 partes, a vontade dirige a energia a cada uma, sucessivamente. Logo, cada um dos presentes vibrava diante de mim, como um motor humano. Era fácil observar as ondas de energia nas 20 partes do corpo de Gandhi, quase sempre expostos à vista. Apesar de muito magro, ele não desagrada aos olhos, a pele de seu corpo é suave e sem rugas. 390. Em seguida, iniciei o grupo na técnica liberadora de Kriya Yoga. O Mahatma estudou, com reverência, todas as religiões do mundo. As escrituras jainas, o Novo Testamento da Bíblia e os escritos sociológicos de Tolstói. 391 são as três fontes principais das convicções de não-violência de Gandhi. Ele assim afirmou o seu credo. Creio que a Bíblia, o Alcorão e os Avesta 392 são revelações divinas, como os Vedas. Creio na instituição dos gurus, mas, em nossa época, milhões de criaturas devem caminhar sem guru, porque é raro encontrar uma combinação de perfeita pureza e de perfeita instrução. Ninguém, entretanto, se desespere de jamais vir a conhecer as verdades religiosas, porque os princípios fundamentais do hinduísmo, como os de todas as grandes religiões, são imutáveis e fáceis de compreender. Creio, como todo hindu, em Deus e em sua unidade, no renascimento e na salvação. Meus sentimentos pelo hinduísmo já são tão indescritíveis como os que tenho por minha própria esposa. Ela me comove e me impele, como nenhuma outra mulher do mundo pode fazer. Não que ela seja isenta de faltas, ousaria dizer que ela possui muito mais faltas do que vejo. Mas entre nós existe o sentimento de um vínculo indissolúvel. Sinto o mesmo pelo hinduísmo, com todas as suas faltas e limitações. Nada me encanta mais que a música do Gita ou do Ramayana por Tulsidas. Quando eu imaginava estar exalando o último suspiro, o Gita era o meu consolo. O hinduísmo não é uma religião exclusivista. Nele existe lugar para o culto de todos os profetas do mundo. 393. Não é uma religião missionária, no sentido comum do termo. Absorveu, sem dúvida, muitas tribos em seu seio. Mas esta absorção foi de caráter evolutivo, imperceptível. O hinduísmo ensina cada homem a adorar a Deus segundo a sua própria fé ou Dharma. 394. Vivendo assim em paz com todas as religiões. Sobre Cristo, Gandhi escreveu: tenho certeza de que se ele vivesse entre os homens, agora, abençoaria as vidas de muitos que talvez nunca ouviram pronunciar o seu nome, conforme está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade de meu Pai. 395. Com a lição de sua própria vida, Jesus apontou à humanidade a determinação magnífica e o objetivo único que deveriam ser os de todos nós. Creio que ele pertence, não apenas à cristandade, mas ao mundo inteiro, a todas as nações e raças. Em minha última noite em Varda, falei ao público que fora convocado pelo Sr. Desai, no salão da prefeitura local. No recinto, e até no peitoril das janelas, aglomeravam-se cerca de 400 pessoas, reunidas para ouvir minha palestra sobre yoga. Expressei-me primeiramente em hindi, depois em inglês. Nosso pequeno grupo retornou ao ashram em tempo de dirigir um olhar de boa noite ao Mahatma, absorto em sua correspondência e em sua paz. Ainda era noite quando me levantei às 5 horas. A vida da aldeia começava a animar-se. Primeiro um carro de bois à porta do ashram, depois um lavrador com sua pesada carga equilibrada precariamente na cabeça. Terminada a primeira refeição, nosso trio procurou Gandhi para os pronas de despedida. O santo levanta-se às 4 horas para sua prece matutina. Mahatmaji, adeus. Ajoelhei-me para tocar-lhe os pés. Sob sua guarda, a Índia não corre perigo. Anos transcorreram após o idílio de Varda, a terra, os oceanos e os céus escureceram com o mundo em guerra. Sozinho entre grandes líderes,
Gandhi ofereceu, às Forças Armadas, a alternativa prática da não-violência. Para reparar queixas e remover injustiças, o Mahatma empregou recursos não violentos que reiteradamente provaram sua eficácia. Sua doutrina, ele a expõe nestes termos. Verifiquei que a vida persiste em meio à destruição. Deve existir, portanto, uma lei superior à da destruição. Unicamente sob essa lei se poderá conceber a sociedade organizada e a vida digna de ser vivida. Se essa é a lei da existência, devemos praticá-la na rotina diária. Sempre que houver guerras, sempre que nos defrontarmos com um oponente, conquistar pelo amor. Descobri que a lei do amor tem correspondido com amor, em minha própria vida, enquanto a lei da destruição me deixaria só. Na Índia, tivemos a prova ocular da operação desta lei, na mais ampla escala possível. Não proclamo que a não-violência tenha penetrado nos corações dos 360 milhões de habitantes da Índia, mas proclamo, sim, que, em tempo incrivelmente curto penetrou mais fundo que qualquer outra doutrina. Para atingir o estado mental de não-violência, exige-se um treinamento demorado e rigoroso. É uma vida de disciplina, como a vida do soldado. Alcança-se o estado perfeito quando a mente, o corpo e a palavra consumam sua coordenação. Todo problema evoluirá para uma solução se decidirmos fazer da lei da verdade e da não-violência a lei da vida. A marcha inflexível dos acontecimentos políticos mundiais salienta inexoravelmente a verdade de que, sem visão espiritual, um povo perece. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade um obscuro senso de insegurança e até da insubstancialidade de todas as coisas materiais. Para onde, em verdade, poderá o homem ir agora, se não para sua fonte? Origem, o espírito dentro do próprio ser humano? Consultando a história, pode-se declarar que o uso da força bruta nunca resolveu um só dos problemas do homem. A Primeira Guerra Mundial, para arrepio da terra, produziu uma bola de neve de pavoroso karma que, aumentando, converteu-se na Segunda Guerra Mundial. Somente o calor da fraternidade pode derreter a atual e gigantesca bola de neve de karma sanguinário ou, do contrário, avolumando-se, ela provocará a Terceira Guerra Mundial. Pecaminosa, não santíssima trindade do século XX. O uso da lógica da selva, em vez do raciocínio humano, para liquidar com disputas, fará o planeta regredir a uma selva. Já que não são irmãos na vida, então se fazem irmãos na morte violenta. Não foi para semelhante ignomínia que Deus amorosamente permitiu ao homem descobrir a liberação das energias atômicas. A guerra e o crime não compensam. Os bilhões de dólares que se evolaram no fumo de uma bomba explodida, convertida em nada, teriam sido suficientes para construir um mundo melhor, livre de quase todas as enfermidades e absolutamente livre de pobreza. Não uma teria de medo, caos, fome, peste a dança macabre, mas uma terra sem fronteiras de paz, prosperidade e conhecimentos de crescente amplitude. O apelo de Gandhi à não-violência fala à suprema consciência do homem. Que as nações não mais sejam as aliadas da morte, mas da vida. Não da destruição, mas da construção, não do ódio, mas dos milagres. Criadores do amor. Ensina o Mahabharata, deve-se perdoar qualquer ofensa. A continuação das espécies tornou-se possível graças à capacidade humana de perdoar. O perdão é santidade, pelo perdão, o universo se mantém coeso. Perdão é a força dos fortes, o perdão é sacrifício, o perdão é a tranquilidade da mente. Perdão e doçura são qualidades de quem é o Senhor de si mesmo. Representam a virtude imperecível. A não-violência é o fruto natural da lei de perdão e amor. Gandhi proclamou, se for necessário perder uma vida numa batalha justa, deve-se estar preparado, como Jesus, para derramar o próprio sangue, não o dos outros. E por fim, haverá menos sangue vertido no mundo. Algum dia, uma epopeia será escrita sobre os satyagrahis da Índia que resistiram ao ódio com o amor, à violência com a não-violência e se deixaram impiedosamente assassinar, em vez de empunhar armas. Disto resultou que, em certas ocasiões históricas, foram os adversários que jogaram ao chão as armas e fugiram, cheios de vergonha, abalados em suas convicções mais profundas, à vista de homens que valorizavam a vida dos outros acima da sua própria. Disse Gandhi,
eu preferiria esperar, se necessário durante séculos, a procurar a liberdade de minha pátria através do derramamento de sangue. A Bíblia nos adverte: todos os que empunharem a espada, morrerão pela espada. 396. Uma Bhatna escreveu: denomino-me nacionalista, mas meu nacionalismo é tão amplo como o universo. Inclui em sua vastidão todas as nações da Terra. 397. Meu nacionalismo inclui o bem-estar do mundo inteiro. Não desejo que a minha Índia se levante das cinzas de outras nações. Não quero que a Índia explore um único ser humano. Quero que a Índia seja forte, para que ela possa contagiar com sua força também as outras nações. Isto não ocorre, hoje, a nenhuma nação da Europa, elas não transmitem força às outras. O presidente Wilson mencionou os seus belos 14 pontos, mas disse: afinal, se este esforço nosso para atingir a paz vier a fracassar, temos nossas armas para recorrer de novo a elas. Quero inverter essa posição e dizer: nosso armamento já fracassou. Vamos procurar algo novo, experimentemos a força do amor e de Deus que é a verdade. Quando tivermos essa força, nenhum outro recurso será necessário. Pelo treinamento que uma Bhatna deu a milhares de verdadeiros Satyagras, os que professaram os 11 votos rigorosos mencionados na primeira parte deste capítulo, os quais, por sua vez, propagaram a sua mensagem, por sua paciente educação das multidões hindus para que compreendessem os benefícios espirituais e eventualmente materiais da não-violência, por equipar seu povo com armas não violentas, a ausência de cooperação com a injustiça, a disposição voluntária para suportar os ultrajes, a prisão e a própria morte em vez de recorrer às armas, e por recrutar a solidariedade do mundo através de exemplos inúmeros de heróico martírio. Entre os Satyagras, Gankli retratou dramaticamente o caráter prático da não-violência, seu poder solene de resolver disputas dispensando a guerra. Gandhi já conquistou, por meios não violentos, maior número de concessões políticas para sua terra que as obtidas por qualquer outro líder de qualquer outro país, à custa de balas. Os métodos não violentos para a erradicação de todos os males e injustiças têm sido notavelmente aplicados, não só na arena política, mas no campo complexo e delicado das reformas sociais da Índia. Gandhi e seus seguidores puseram fim a muitas velhas querelas entre maometanos e hindus. Centenas de milhares de muçulmanos encaram uma Bhatna como seu líder. Os intocáveis encontraram nele o paladino destemido e triunfante. Se existir um renascimento para mim, escreveu ele, quero nascer como pária entre os párias, porque assim poderei prestar-lhes um serviço mais eficaz. 398. Uma Liatna é, em verdade, uma grande alina. Entretanto, os que tiveram o discernimento de conferir-lhe este título foram milhões de analfabetos. Este manso profeta é venerado em sua pátria. O camponês mais inferior colocou-se à altura do superior desafio de Gandhi. O Mahatma acredita com toda a sinceridade na inerente nobreza do homem. As falhas inevitáveis nunca o desiludiram. Escreveu, mesmo que seu oponente o tenha enganado 20 vezes, um Satyagraha está pronto a confiar nele pela 21ª vez, pois uma confiança implícita na natureza humana é a verdadeira essência de seu credo. Mahatmaji, o Senhor é um homem excepcional. Não deve esperar que o mundo tenha o seu comportamento. Um crítico fez-lhe, certa vez, esta observação: é curioso como nos iludimos a nós mesmos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma, replicou Gandhi. Empenho-me na tentativa de mostrar que, se possuo algum desses poderes, sou um mortal tão frágil como qualquer outro. E nunca houve, nem há agora, nada de extraordinário a meu respeito. Sou um simples indivíduo, sujeito a errar como qualquer companheiro mortal. Reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade, e uma paixão inextinguível pela verdade e pelo amor. Mas não é isso que toda pessoa tem latente em si? E acrescentou: se podemos fazer novas descobertas e invenções no mundo dos fenômenos, devemos declarar nossa falência no domínio espiritual? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Deve o homem sempre ser primeiro um bruto e só depois um homem, se chegar a tanto,
400. Os norte-americanos podem recordar com orgulho o êxito que teve a experiência de não-violência de William Perrin, fundador de uma povoação na Pensilvânia, no século XVII. Ali não havia fortalezas, nem soldados, nem milícia, nem mesmo armas. Em meio às selvagens guerras de fronteiras e as carnificinas que repetidamente ocorriam entre os novos colonos e os pele vermelhas, só os quakers da Pensilvânia nunca foram molestados. Outros foram assassinados, outros foram massacrados, eles, porém, continuavam a salvo. Nenhuma mulher quaker foi assaltada, nenhuma criança quaker foi morta, nenhum homem quaker foi torturado. Quando os quakers, afinal, foram obrigados a renunciar ao governo do estado, rebentou a guerra e houve colonos da Pensilvânia assassinados. Mas só 3 quakers foram mortos, aqueles que chegaram ao extremo de renegar sua fé com o porte de armas defensivas. O recurso à força na Primeira Grande Guerra não trouxe a tranquilidade, assinalou Franklin D. Roosevelt. A vitória e a derrota foram igualmente estéreis. O mundo deveria ter aprendido essa lição. Ensinou Lao Tse, quanto mais armas de violência, mais miséria para a humanidade. O triunfo da violência culmina num festival de luto. Estou lutando pela paz do mundo, e por nada menos que a paz, declarou Gandhi. Se o movimento indiano alcançar êxito nas bases não violentas de Satyagraha, dará um novo significado ao patriotismo, e que passo dizer isto com inteira humildade, um novo significado à própria vida. Reflita o Ocidente, antes de rejeitar o programa de Gandhi como Jedi, um sonhador pouco prático, nesta definição de Satyagraha dada pelo mestre da Galileia. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, não resistais ao mal, com o mal, mas a quem vos bater na face direita, oferece também a esquerda. A época de Gandhi prolongou-se, com a bela precisão do metrônomo cósmico, até a metade de um século já desolado e devastado por 2 guerras mundiais. Uma divina caligrafia aparece no muro de granito de sua vida, uma advertência contra mais derramamento de sangue entre irmãos. O Mahatma Gandhi visitou Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya, escola secundária com treinamento de yoga, em Ranchi, Índia. Amavelmente escreveu as palavras acima, no livro dos visitantes. Eis a tradução. Este instituto deixou profunda impressão em minha mente. Nutro grandes esperanças de que esta escola venha a incentivar, dentro em breve, o uso prático da roda de fiar. Assinado, Mohandas Gandhi, 17 de setembro de 1925. Mahatma Gandhi. In memória. Ele era, no verdadeiro sentido, o pai da nação, e um desvairado. Assassinou. Centenas de milhões se lamentam porque a luz se apagou. A luz que brilhou neste país era ali uma luz invulgar. Durante milênios, essa luz será visível em nossa terra e o mundo haverá fugir. Assim falou o primeiro ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, logo após o assassínio de Mahatma Gandhi, em Nova Delhi, em 30 de janeiro de 1948. 5 meses antes, a Índia alcançara pacificamente a sua independência nacional. Terminara a obra do Mahatma, então com 78 anos, ele sabia que sua hora estava próxima. Ava, traga-me todos os papéis importantes, disse ele à sua neta na manhã da tragédia. Devo responder hoje. Amanhã. Talvez seja tarde. Em numerosos trechos de seus escritos, Gandhi também insinuou que já conhecia seu destino final. Quando, moribundo, o Mahatma tombava lentamente ao solo, com 3 balas em seu corpo frágil e esgotado, ele ergueu as mãos no gesto tradicional de saudação hindu, pronam, concedendo silenciosamente o seu perdão. Artista ingênuo como fora em todas as circunstâncias de sua vida, Gandhi veio a ser um artista supremo no instante de sua morte. Todos os sacrifícios de sua vida altruísta tornaram possível aquele derradeiro gesto de amor. Albert Einstein, em seu tributo ao Mahatma, escreveu, talvez as gerações vindouras dificilmente acreditem que alguém como ele, em carne, osso, tenha caminhado, um dia, sobre a terra. Um despacho do Vaticano de Roma, afirmava, o assassinato causou grande consternação aqui. Gandhi é pranteado como um apóstolo das virtudes cristãs. Férteis em significado simbólico são as vidas de todos os grandes
Seres que vieram à Terra para encarecer e realizar uma justiça específica. A dramática morte de Gandhi, pela causa da unidade indiana, realçou luminosamente sua mensagem para um mundo estraçalhado por desuniões. Em cada um dos continentes. Essa mensagem, ele a afirmou em palavras proféticas. A não-violência nasceu entre os homens e viverá. Ela é a precursora da paz mundial.